Olá, começa agora o Correspondente Local Especial Direito à Cidade. Novembro de 2018. Ponta Grossa tem até fevereiro do próximo ano para entregar o próximo plano diretor da cidade. Nessa edição, você acompanha as principais informações sobre a revisão do plano diretor que chega à sua fase final. Eu sou Bárbara Popadiuk. E eu sou Lucas Cabral. A população de Ponta Grossa mora cada vez mais longe do centro. A falta de estrutura na periferia foi um dos problemas apontados nas audiências do plano diretor. O afastamento do centro limita o acesso da população a serviços básicos, como educação, saúde e trabalho. A Urbitec apresentou na última audiência apenas 4 diretrizes sobre habitação, e nenhuma delas contempla efetivamente as demandas apresentadas. A equipe da empresa disse que o novo planejamento urbano deve ocupar os vazios urbanos na área central da cidade, com moradias populares, e que segue o plano de habitação de interesse social da cidade, desenvolvido pela Prolar. A Prolar não participou das discussões sobre o plano diretor e não teve nenhum representante na última audiência pública. Nossa cidade tem um sério problema já histórico com relação à ocupação em áreas que tenham fragilidades ambientais, que estão atualmente hoje com fragilidades de infraestrutura urbana. E o plano diretor serve primeiramente para trazer diretrizes, visando consertar esse problema, corrigir ou pelo menos minimizar esses problemas na cidade. De acordo com o plano de habitação em Ponta Grossa, há cerca de 9.000 famílias em situação de precariedade habitacional. Desse total, cerca de 3.800 famílias estão em situação de risco iminente. Cerca de 19.000 pessoas aguardam na fila para serem atendidas pelos programas habitacionais do município. O número de moradores em área de risco corresponde a 20% do total dos cadastrados. O avanço do perímetro urbano de Ponta Grossa é uma das preocupações da discussão do plano diretor. Uma das propostas é conter a ampliação da área central da cidade. No relatório do plano diretor, é reforçada a necessidade de ocupar os vazios no centro da cidade. E o relatório também cita o grande número de vazios como uma das motivações para conter a expansão do limite urbano. A última alteração nos limites da cidade aconteceu no fim de 2016. A mudança adicionou 3 imóveis da zona rural para a zona urbana. Entre 2009 e 2016, o perímetro foi alterado pelo menos uma vez por ano, para incluir imóveis na área urbana. O perímetro urbano ele é essa área que limita entre o zoneamento urbano e o rural. Nas audiências foi discutido a criação de uma área de transição entre essas duas áreas. Em Ponta Grossa, o zoneamento urbano foi alterado 130 vezes. São quase 7 alterações por ano desde 1999, que foi o ano em que o zoneamento foi regulado em Ponta Grossa. A última mudança aconteceu em 15 de outubro de 2018. Eles estão querendo aumentar o perímetro urbano da cidade e com isso envolve aqui a nossa região, que é o Ouro Verde. E vai sair cerca de 5.000 casas aqui, mas vai sair beirando o rio Tibagi. Então já tem a questão da preservação da natureza, que o plano diretor deveria ser uma força para que isso acontecesse, Mas ele está indo em contrapartida, ele está indo por interesses sociais, interesses de construtoras, Mas por interesse mesmo da natureza, que é a preservação, não. O plano diretor está previsto em uma lei federal de 2001, que visa o desenvolvimento urbano, econômico, social e estrutural em cidades com mais de 20.000 habitantes, levando em conta o espaço ambiental e geográfico. Na prática, essa lei exige das gestões municipais medidas necessárias para que a cidade cresça, levando em conta a necessidade da população. O plano diretor deve ser atualizado a cada 10 anos. O plano vigente aqui na cidade é de 2006 e, portanto, está desatualizado. Eu, enquanto cidadão, eu espero que, na verdade, nós possamos, com essa revisão, mostrar o quanto que não foi aplicado o nosso plano diretor, lá de 2006. Nosso plano diretor de 2006 ele foi muito bonito, apenas no papel. Na prática, muito pouco, diria que quase nada foi aplicado, principalmente na questão ambiental. Então, o que eu espero enquanto cidadão, posso dizer por mim, não posso dizer pelo plano diretor, que isso depende de toda uma infraestrutura para fazer funcionar. Mas, enquanto cidadão, eu espero que esse plano seja realmente uma diretriz de gestão, para a gestão da nossa cidade. Em 2016, a Prefeitura deu início às discussões do novo plano diretor,
que agora foi assumido pela Urbitec. A empresa está refazendo todo o plano pelo custo de quase R$1,5 milhão aos cofres públicos. A elaboração do plano diretor foi em 2006, na administração do então prefeito Pedro Vosgrau Filho. Na época, as regiões que mais cresciam eram Noroeste, Leste e Sul. E a aposta era que a área central tivesse maior desenvolvimento nos últimos 10 anos. Mas foi a zona sudoeste, onde ficam os bairros como Gralha Azul, Califórnia, Londres e Santa Terezinha, que tiveram maior aumento de população. O plano de 2006 estabelecia metas como a pavimentação de 35% das vias e o aumento da linha do transporte coletivo. Já a proposta de aumentar o número de centros municipais de educação infantil avançou. Em 2006, eram aproximadamente 30 unidades. Em 2018, já são 60. Na questão de moradia, discutida no plano de 2006, muitas eram consideradas de risco pela localização perto da área de preservação ambiental e perto de rios. Essas moradias diminuíram em 40%, segundo os dados da Prolar. Em 2016, começou a reformulação do plano diretor da cidade. Mas o processo foi apenas retomado em 2018 com uma série de atividades. Em abril de 2018, Ponta Grossa contratou a empresa Urbitec para a formulação do plano diretor do município. O contrato entre a empresa e a Prefeitura de Ponta Grossa tem o valor de R$1.450.000. A empresa, especialista em engenharia e planejamento, já foi responsável por planejamentos urbanísticos de cidades como Brasília e Curitiba. A Urbitec desenvolveu o plano diretor da cidade de Jaraguá do Sul, em Santa Catarina, que tem 160.000 habitantes e uma extensão territorial de 532.590 quilômetros, tamanho que equivale a 1/4 da cidade de Ponta Grossa. A reformulação do plano diretor de Ponta Grossa foi dividida em 4 etapas, dessas 3 já foram realizadas. A primeira levanta dados do município, a segunda fase busca um diagnóstico dos pontos positivos e negativos da cidade. Nessa etapa foram feitas 9 reuniões de leitura do plano com entidades técnicas, com a comunidade e com o governo, além de 2 visitas técnicas à área rural. Na terceira fase, ocorre a formulação de propostas e definição de diretrizes para o desenvolvimento de Ponta Grossa. Nesta etapa, ocorreram 10 reuniões, com entidades técnicas, com o governo e com a comunidade. Após a 4ª audiência pública, inicia a 4ª e última fase, onde ações que façam o plano sair do papel serão definidas. O cronograma de reformulação do plano diretor é composto por um total de 17 oficinas de leitura técnica, 7 de leitura comunitária e 3 de leitura com o governo. As leituras técnicas tratam de temas específicos, como o uso do solo, mobilidade urbana e meio ambiente, patrimônio, histórico e habitação. Até o momento foram 15 reuniões técnicas. 8 reuniões aconteceram na Associação de Engenheiros e Arquitetos de Ponta Grossa. 6 foram na Biblioteca Pública Municipal e uma dessas reuniões foi no Laboratório de Planejamento Urbano da UEPG. As oficinas de leitura comunitária são destinadas à população em geral. Até o momento, 5 das 7 reuniões já aconteceram. Apenas 2 foram feitas em bairros. Uma em Uvaranas, na escola Otacília Rosselman de Oliveira, perto do terminal, e outra em Olarias, na Unicesumar. As outras 3 ocorreram na Biblioteca Pública Municipal. A 4ª audiência pública alterou o cronograma das próximas atividades. Outras informações no giro de reportagem. Na audiência de segunda-feira, dia 12, a equipe do periódico esteve presente e conversou com o arquiteto Leonardo Fernandes, também integrante da equipe Urbitec. Segundo o arquiteto, a revisão do plano diretor, que estava programada para 2016, sofreu atraso devido às licitações para o contrato da nova empresa, a Urbitec. Para o fechamento do plano, ainda falta a atualização do plano de zoneamento e das demais propostas, que deve ocorrer dia 17 de dezembro, que vai ser a audiência pública no Centro de Cultura. A professora Sandra Schaefer, do Departamento de Serviço Social, que coordena um projeto na pós-graduação de Ciências Sociais na UEPG, acompanha a estrutura urbana da cidade de Ponta Grossa e as audiências do plano diretor desde 2016. O objetivo da produção acadêmica é revisar o planejamento urbano atual da cidade, acompanhar as audiências e analisar se as diretrizes e propostas estão de acordo com as necessidades do município. Segundo Sandra, 5 artigos científicos estão em produção por em torno de 10 acadêmicas de serviço social e ainda não tem data para publicação. Uma das propostas da Urbitec na área de segurança pública
no plano diretor é a instalação de módulos policiais nos bairros da cidade, na tentativa de atender ocorrências e delitos. A política, no entanto, não está alinhada às políticas nacionais e estaduais de segurança pública. Outro detalhe é que a implementação de módulos policiais entrou em decadência ainda na década de 90, sendo desativados gradativamente, pois exigiam uma manutenção e estrutura que a Polícia Militar não tinha. No dia 12 de novembro aconteceu a 4ª audiência pública que discute o plano diretor com foco no plano de mobilidade. Em entrevista ao periódico, a arquiteta e urbanista do IPLAN, Carla Volaco, ressaltou que eles estão avaliando o plano de 2014 e 2015, que promovia ciclofaixas na cidade, para criar novas diretrizes no plano diretor que vise a implementação dessas ciclofaixas. A arquiteta também falou sobre a participação da sociedade, que é muito importante, e também que eles ouviram o projeto Pró-Ciclovias. No fim da 4ª audiência pública do plano diretor da cidade, a equipe do periódico ouviu o ex-conselheiro municipal de transporte, Roberto Mongruel, que criticou a baixa participação da população e também o papel do Conselho do Transporte. Segundo ele, o Conselho debate pautas que não têm muita relevância para melhorias no trânsito da cidade. As pautas são mais focadas em preços tarifários, mas ainda segundo ele, o Conselho está trabalhando para melhorar as pautas. O ex-conselheiro também comentou sobre a questão do plano diretor de implantar vias exclusivas para ônibus. Ele falou que é importante observar bons exemplos, como é o caso de Curitiba, que já possui vias exclusivas para ônibus, o que melhorou muito o trânsito. A cidade de Ponta Grossa está avançando sobre a zona rural e corre sério risco de atingir regiões de floresta e áreas de proteção ambiental. Essa expansão leva a alguns incidentes com os moradores dessas áreas. Existem relatos de ingestão acidental de agrotóxicos em núcleos residenciais e escolas próximas a plantações, assim como contato com animais silvestres que invadem as casas próximas em busca de comida. Um dos poucos consensos durante a discussão do plano diretor é a necessidade de limitar o avanço da cidade na região leste de Ponta Grossa, a área onde ficam as principais áreas de proteção ambiental. Ponta Grossa possui 4 áreas de preservação ambiental: a Escarpa Devoniana, o Parque Nacional dos Campos Gerais, o Parque Estadual de Vila Velha e a área de proteção ambiental da Floresta das Araucárias. Ponta Grossa apresenta 7 arroios que contam cerca de 150 quilômetros da área urbana e se encontram principalmente em fundos de vale. É comum em períodos de chuva que alguns desses arroios alaguem. Isso se deve à falta de drenagem da água e da vegetação em volta para absorver. Em torno de alguns desses arroios foram criados parques lineares, que são áreas de vegetação para absorver a água desses arroios. Acho que o principal problema que Ponta Grossa enfrenta em relação ao meio ambiente é esquecer dos aspectos ambientais e, quando tratar dos aspectos ambientais, tratar de maneira muito superficial. Tratar sobre as questões ambientais não é só um ambientalismo propriamente dito. Na verdade, é uma área extremamente importante quando nós falamos em gestão urbana, gestão da cidade, quando nós falamos de gestão do território. Se nós não entendermos o meio, e quando eu digo meio, não só o que nós vemos em superfície, mas também o que nós temos em subsuperfície, rochas, águas subterrâneas, solo, né? Então nós temos que pensar os diferentes estratos do meio ambiente, né? E pensar e entender, incluir todos esses aspectos ambientais no plano diretor é um desafio, mas é extremamente importante para que seja realizada efetivamente uma gestão adequada, principalmente no município de Ponta Grossa, que essas características elas são bem singulares. Aspectos geológicos, geomorfológicos são bastante intrínsecos e que influenciam diretamente na forma que é ocupada e as futuras ocupações estão sendo desenvolvidas aqui na nossa cidade. As propostas de saneamento do plano diretor de 2006 se repetem nas discussões de 2018. A falta de coleta adequada dos resíduos sólidos da cidade ainda é um problema a ser superado. O plano diretor de 2018, ainda em formação, pede a revisão do saneamento ambiental municipal. Esse plano de saneamento busca identificar os problemas e propor metas para o setor. Segundo o Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico e Social, tanto o abastecimento de água quanto o esgotamento e a coleta de lixo abrangem cerca de 99% dos domicílios. Essa informação aparece de forma contraditória nos primeiros relatórios do plano diretor.
pois na fase de diretrizes é identificada a falta de sistema de esgoto em bairros como Caracará, Periquitos, Chapada, Contorno e Colônia Dona Luzia. Outras propostas no desenvolvimento do plano diretor abordam a destinação adequada dos resíduos sólidos, ampliando programas já existentes e a revisão do esgotamento do aterro Botuquara. A revisão pede para que se encontre um novo espaço para aterro sanitário na cidade. O aterro deve ser desativado até o final do ano, segundo o acordo entre a Prefeitura e o Ministério Público. O município de Ponta Grossa possui um parque industrial com cerca de 1.275 empresas. Destas, mais de 10% estão localizadas no distrito e possuem liberação do município para ocupar a área. De 2006 a 2018, o IPLAN trabalhou a questão do distrito industrial como um ponto estratégico de mobilidade e expansão de indústrias, mas não se aprofundou em questões ambientais. Ponta Grossa fez uma série de escolhas que não foram bem sucedidas nos últimos 30, 40 ou talvez até 50 anos. No mestrado em economia, eu aprendi que nós nos lançamos numa industrialização que é inteiramente governada por empresas de fora da cidade. Algumas nacionais e outras multinacionais. O resultado disso é que os salários que são deixados aqui são inferiores, por exemplo, aos que são deixados em Toledo, em Apucarana. Em cidades de menor porte, a massa salarial da indústria é muito maior do que a nossa. O resultado é que nelas as pessoas consomem localmente, nós não. Isso está bem no fundo de todo o planejamento urbano de Ponta Grossa, essa fraqueza econômica que tem que ser enfrentada. A coordenadora de pesquisa e estratégia do IPLAN, Silvana Zanon, revela que apesar dos apontamentos das oficinas comunitárias e audiências públicas, o IPLAN ainda não começou a discussão sobre a indústria no plano diretor. Na última audiência, chamou a atenção a baixa participação dos vereadores da cidade. Na quarta audiência pública do plano diretor, nenhum vereador esteve presente. Já na terceira audiência pública, que ocorreu em agosto, apenas 3 dos 21 representantes da Câmara estiveram presentes. A baixa participação na discussão afeta em futuros projetos de lei para o desenvolvimento urbano de Ponta Grossa. A cartilha sobre a participação dos vereadores na elaboração de planos diretores e participativos, ela fala que é obrigado o legislativo, os vereadores, a participarem da realização do plano e também na fiscalização da participação da sociedade civil. O prazo para a finalização do plano diretor é em fevereiro de 2019, onde segue para a Câmara dos Vereadores. Nossos entrevistados também apontam limites na participação da população no processo de revisão do plano diretor. Participei das 2 primeiras audiências públicas, né? Mas eu achei importante, mas um contingente muito fraco. Depois, nos grupos de WhatsApp, perguntei para alguns presidentes também, né? Nem sabiam do que se tratava. Os que sabiam, ouviram falar, achavam que pelo nome não seria eles que deveriam participar e que eles não deveriam estar presentes disso para contribuir com o plano diretor. E também tem o horário, né? Esse horário é um horário bem complicado, às 18h30. Muita gente está saindo do trabalho ou está se preparando para ir para a faculdade. Então, eles encontraram um horário que ficasse bom para eles, né? E não para quem realmente precisasse estar presente para contribuir. Na verdade, não existe uma política de participação popular no atual modelo de discussão. O que existe é uma política de formalização de uma pretensa participação popular, porque isso é um requisito previsto no próprio Estatuto da Cidade. Infelizmente, o Estatuto da Cidade não cria critérios objetivos para a gente ponderar, avaliar o que é uma participação efetiva. E a partir dessa falta de um detalhamento por parte do Estatuto da Cidade, o que se pratica hoje em Ponta Grossa, nessa discussão do plano diretor, é uma participação de fachada da população. Essa falta de participação da população na discussão do plano diretor acontece também em outras cidades, como é o caso de Campinas, que apareceu nas discussões da disciplina de políticas públicas aqui no curso de jornalismo da UEPG. A cidade de Campinas é cerca de 3 vezes maior que Ponta Grossa, mas lá o Conselho de Desenvolvimento Urbano conseguiu a suspensão da tramitação do plano diretor na Câmara de Vereadores. Essa suspensão foi cancelada pelo Conselho, mas eles conseguiram fazer com que a Câmara fizesse mais audiências públicas para discussão com a população. Obrigado por assistir ao Correspondente Local, edição especial Direito à Cidade. Até a próxima.